Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre M&A e sobre negócios em geral. E o tema hoje são os principais riscos na hora de vender a sua empresa, na hora de fazer um M&A, se você está do lado do vendedor. Claro que existem infinitos riscos e vários motivos pelo qual você deveria, inclusive, declinar uma venda. Mas eu vou trazer aqui 5 para você se atentar. Inclusive, alguns desses aqui parecem legais no início, mas depois pode virar um pesadelo, tá? Lembrando, pessoal, que eu já tive 2 empresas, fundei e vendi 2 dessas empresas para outros grupos grandes. Então, vivi muito lado positivo, vários lados negativos, como é normal em qualquer transação de M&A. Então, boa parte disso que eu estou falando aqui não é de livro, são coisas que eu vivi na pele, beleza? Se você quer saber mais sobre essas histórias, inclusive eu tenho um podcast do Zero ao Exit, tem aqui no YouTube, tem lá no Spotify também, busca lá que você vai ver muita história, muito aprendizado bacana, beleza? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, que às vezes soa como algo positivo, que é não vender a empresa inteira, mas vender um pedaço dela, 30%, 49%, às vezes 51%, para um player estratégico. O que é isso? Quando a gente fala de investidores ou compradores, temos 2 grandes tipos, os financeiros e os estratégicos, vamos dizer assim. Financeiros são fundos de investimento, empresas que compram e vendem ativos como atividade fim. Estratégicos são aqueles players que querem te comprar por ter sinergia operacional, para te incorporar na estratégia deles, etc. Quando você vende faz ali uma fatia, né, uma venda parcial da sua empresa para um player estratégico, isso pode virar um problema, e normalmente vira, por quê? Lá na frente, em algum momento, você vai querer dar saída de toda a sua participação. Você vai querer fazer uma venda integral. E aí, nesse momento, o ideal era que você tivesse um processo competitivo de players querendo comprar o seu negócio, porque é assim que normalmente você valoriza a sua participação. Você cria esse processo, né, quase que um leilão ali no melhor dos sentidos. E quando você tem um player estratégico no seu cap table, na sua sociedade, você começa a ter uma corrida de um cavalo só. Você perde o poder de barganha e você vai ficar, entre aspas, na mão desse player estratégico. Você não vai ter muito para onde correr, vai ter que aceitar as condições desse camarada que está ali sendo seu sócio, tá? Então, isso pode ser legal no início. Você fala, pô, vou vender uma partezinha, mas vou continuar no controle, mas calma lá. E eu também estou falando aqui o início dessa história, tá? Tem vários outros dobramentos muito perigosos. Segundo ponto, venda parcelada, sem garantia ou com earn-out. O que isso quer dizer? Você vai vender sua empresa e o camarada vai chegar e vai falar assim, bicho, eu vou te pagar 10 milhões, por exemplo, mas eu vou te pagar 2 milhões por ano ao longo de 5 anos, ok? Não esqueça que você deveria ter alguma garantia. Garantia, inclusive, pode ser real, um imóvel, pode ser, enfim, uma escrow account, que é um mecanismo lá onde esse dinheiro fica aplicado num banco para ser liberado aos poucos, mas tome muito cuidado se você fizer isso sem ter garantias, porque se lá na frente o comprador, ele pagou 1 ano, pagou 2 anos, chegou no 3º ano, ele fala assim, cara, não quero pagar mais, você vai ter um grande problema, você vai ter que abrir uma arbitragem normalmente, vai ter que começar um processo judicial muito perigoso para a sua trajetória. Então, sempre faça com alguma garantia. Não ignore que o outro lado pode desanimar, desmotivar ou eventualmente achar que não vale mais a pena seguir pagando por aquilo. E o earn-out, continuando nesse mesmo tópico, o earn-out é aquele pagamento atrelado a metas. Não esqueça que depois que você vender a sua empresa, você não tem mais o controle absoluto dela. Então, ter metas para atingir, elas têm que ser muito factíveis, elas precisam ser simples para que você tenha alçada de chegar nelas e que você não fique ali na mão de um novo acionista que, inclusive, pode te desviar. Ele está pedindo para você atingir metas, seu incentivo está aqui, mas ele está te direcionando para um outro lado, tá? Muito cuidado com o mecanismo de earn-out. Eu, inclusive, recomendo que não represente mais do que 20% ou 30% do preço, tá? Porque são mecanismos muito arriscados e que boa parte dos empreendedores não vê a cor do dinheiro. Por mais que você, eventualmente, esteja otimista em atingir essas metas, calma. Ouve quem já passou por isso, eu não estou falando só de mim, conversa com outros empreendedores, você vai descobrir o desafio que isso se materializa. Terceiro ponto, venda 100% em troca de ações. Né? Pegar a minha empresa, vou vender ela por 30 milhões, mas isso vai ser pago totalmente em ações da controladora. Aqui tem vários problemas. O primeiro deles é, você não vai botar nenhum centavo no bolso de partida. E M&As são transações complexas. Estatísticas dizem que mais de 80% dos M&As dão errado. Então,
é bem provável, tem grande chance que você não veja a cor do dinheiro daqui para frente. Então não faça 100% em troca de ações, a não ser que você tenha garantias de liquidez no futuro. Segundo ponto, você está recebendo um pagamento de algo que também não está no seu controle e que é ilíquido, ou seja, não tem liquidez na maioria dos casos, a não ser que você esteja vendendo para uma empresa listada, e aí tome cuidado com o lock-up. O lock-up é aquilo assim, pô, eu recebi ações, mas eu preciso ficar 5 anos sem vender essas ações, né? Tome muito cuidado, essas ações podem derreter. Pesquisa aí sobre o caso Magalu e Kabum, que você vai entender bem do que eu estou falando. Então, pessoal, qual que é o conselho aqui? Na assinatura do contrato, bota um dinheiro no bolso, que se tudo der errado dali para frente, você vai conseguir dormir e viver em paz, beleza? Quarto ponto, compatibilidade comportamental. O que é isso? Fundadores são, quase que por definição, bichos complexos, né? Com egos, com vaidades, etc. Como qualquer pessoa, mas muitos fundadores têm isso aflorado. Então toma cuidado para você não virar sócio de alguém que vocês vão ter uma briga de ego ou uma briga de controle, ok? Se não quiser falar de ego, etc., vamos falar de briga de controle, tá? Isso se materializa em vários casos de empresas que têm sinergias operacionais, financeiras, mercadológicas. Procura aí sobre o caso Soma com Arezzo, o caso Arezzo com Reserva, várias sinergias, mas é muito difícil, isso não é uma crítica, é muito difícil você colocar empreendedores, né, para conviver depois que eles estão acostumados com uma vida inteira de protagonismo, de decisões unilaterais e de controle no final do dia, tá, pessoal? Então, essa compatibilidade comportamental entre sócios, ela é fundamental também quando se pensa em M&A, beleza? E por último, geralmente quando você vende a sua empresa, você faz um BP, um plano de negócio para alinhar com o seu comprador. E é natural que nós, na ânsia de querermos vender nossa empresa, nós façamos um BP muito otimista, onde nós vamos gastar pouco e gerar muito resultado. Toma cuidado com isso, isso vai virar contra você. Faça um BP pé no chão, um BP alinhado, que vai ter vários desafios. Você vai precisar de tempo para se integrar com o seu comprador. Então, não eleve demais a barra do otimismo, tá, pessoal? Isso vai virar contra você, você não vai conseguir reportar aqueles resultados, eventualmente seus earnouts vão estar atrelados a SBP. Então, desde o início, desde a primeira reunião com o comprador, pé no chão. Calma, conservadorismo aqui é a regra do jogo, beleza? Se você tem alguma dúvida sobre M&A, comenta aqui nesse vídeo, é um assunto que eu adoro falar, tem muita coisa para contar. Se você está passando por esse momento, também pode me chamar aqui, que vai ser um prazer a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado. Essas dicas aqui não são exaustivas, tem mais uma infinidade de coisas para você olhar. E talvez a grande dica bônus, não faça um M&A sozinho, busque boas assessorias, bons advisors, bons advogados para te ajudar nisso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.